Esse relato me foi contado pelo próprio Eduardo, um amigo de infância que sempre foi cético em relação a fenômenos sobrenaturais. Até aquela noite, Eduardo morava sozinho em um pequeno apartamento no 10º andar de um prédio no centro da cidade. Como era de costume, ele gostava de ficar acordado até tarde, jogando videogame ou assistindo séries. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, ele desligou a TV e decidiu ir para a cama. Mas antes de dormir, sentiu uma sensação estranha. Era como se algo estivesse errado. Ignorando o sentimento, foi ao banheiro escovar os dentes, e foi nesse momento que ele sentiu um calafrio subindo pela espinha. Ao levantar a cabeça e olhar para o espelho, ele percebeu algo refletido atrás de si. Uma figura parada do lado de fora da janela, observando-o. Lembrando que ele morava no 10º andar, aquilo não fazia o menor sentido. Quem ou o que poderia estar lá fora? Sem acreditar no que via, ele se virou lentamente, na esperança de que fosse apenas sua imaginação. Mas não era. A figura estava lá. Era alta, mais alta que a própria janela, com olhos brilhantes que pareciam estar analisando cada movimento de Eduardo. Ele ficou paralisado por alguns segundos, incapaz de reagir. A criatura não tinha um rosto claro, mas os olhos, aqueles olhos frios e penetrantes, eram como faróis na escuridão da noite. Eduardo conseguiu se mover, fechando a porta do banheiro com força, e correu para o quarto, trancando-se lá dentro. Ele sabia que não poderia haver ninguém ali, não naquela altura, e muito menos fora de um prédio. Tentou olhar pela janela do quarto, mas não viu mais nada. A criatura havia desaparecido. Na manhã seguinte, Eduardo foi até a portaria e perguntou ao porteiro se alguém poderia ter subido até o andar dele durante a madrugada. O porteiro, um senhor que trabalhava no prédio há mais de 20 anos, disse que não. Ninguém havia saído ou entrado, exceto por Eduardo. Ao comentar sobre o que tinha visto, o porteiro ficou sério e apenas murmurou algo que deixou Eduardo ainda mais assustado. Você não é o primeiro a ver isso, mas ninguém sabe o que é. Desde aquela noite, Eduardo nunca mais foi o mesmo. Ele acabou se mudando algumas semanas depois, ainda assombrado pela imagem daquela criatura observando-o da janela. E esse foi o relato assustador do Eduardo. Vocês teriam coragem de encarar o olhar dessa criatura? O que você faria se visse algo assim na sua janela? Conta pra gente nos comentários. E claro, não esqueça de se inscrever no canal Gato Mistérios para mais relatos que vão te tirar o sono.